Você está parado na ponte para sua espaçonave supermoderna. Hoje, sua missão é voar para áreas desconhecidas do espaço. Você viajará por belas nebulosas, pulsares giratórios e buracos negros. Em breve, chegará ao planeta onde a vida pode existir nas formas mais incomuns. Você apertará a mão de um inseto estranho do tamanho de um elefante e talvez até estabelecerá relações diplomáticas com ele. Isso pode acontecer no futuro. Por enquanto, a humanidade está apenas tentando chegar mais longe no espaço. Os humanos voaram pela primeira vez em 1783, quando engenheiros franceses construíram o primeiro balão de ar quente do mundo. Mas ele só subiu acima do solo à altura de 1/3 da Estátua da Liberdade. Em 1903, os irmãos Wright fizeram o primeiro voo em um avião controlado. Desde então, as pessoas têm ido cada vez mais alto. Hoje em dia, os aviões modernos podem alcançar a altitude de 13 quilômetros. É como se fossem 34 Empire State Buildings empilhados um em cima do outro. Em 1931, as pessoas finalmente chegaram à estratosfera. Um físico suíço e seu assistente usaram um balão de ar quente para atingir uma altura recorde de 16 quilômetros acima da superfície terrestre. Eles foram as primeiras pessoas no mundo a observar a curvatura do horizonte do planeta. 30 anos depois, a primeira pessoa foi para o espaço. Era Yuri Gagarin. Ele foi lançado da Terra e atingiu a órbita baixa da Terra em cerca de 10 minutos. A altitude máxima da espaçonave de Gagarin foi de cerca de 327 quilômetros. É quase como a distância de Los Angeles até Las Vegas. O primeiro cosmonauta viajou pelo lado noturno da Terra, sobrevoou os Estados Unidos e pousou com sucesso 108 minutos depois. Hoje em dia, a distância de 400 quilômetros no espaço sideral não é nada. É nessa altitude que a Estação Espacial Internacional orbita a Terra. Astronautas de todo o mundo ficam lá o tempo todo. Em 1969, a Apollo 11 estabeleceu um novo recorde do voo mais distante ao espaço. Sua tripulação voou cerca de 384 mil quilômetros até a Lua e pousou com sucesso na sua superfície. A missão permaneceu na superfície do satélite por cerca de 21 horas. E então, todos voltaram para casa com sucesso. Um ano depois, esse recorde de distância foi quebrado pela missão Apollo 13. Ela deu a volta em torno da Lua e voltou para a Terra. No ponto mais distante, os astronautas estavam a mais de 400 mil quilômetros de casa. É como dar a volta no globo 11 vezes. Ainda é a distância mais longa já percorrida pelos humanos no espaço. Mas pretendemos quebrar esse recorde voando para Marte. Uma vez a cada poucos anos, a Terra e Marte se alinham de tal forma que a distância entre esses planetas é de 55 milhões de quilômetros. Se houvesse uma estrada da Terra até Marte, levaria cerca de 62 anos para chegar lá de carro. Uma viagem de espaçonave levaria cerca de 6 a 8 meses. Quando chegarmos lá, a humanidade se tornará multiplanetária. E esse será um novo recorde de viagem espacial. Por enquanto, as pessoas precisam confiar em diferentes sondas para reunir todas as informações necessárias. Por exemplo, a sonda Parker Solar foi enviada da Terra diretamente para o Sol. Ela voou uma distância de 1 unidade astronômica até o seu destino. Isso é cerca de 150 milhões de quilômetros. A sonda já deu várias voltas ao redor do Sol e de Vênus. Mas a atração gravitacional do Sol é tão forte que a velocidade da sonda é agora de mais de 530 mil quilômetros por hora. Isso é 13 vezes mais rápido do que a velocidade média de um foguete. Outra sonda, a Voyager 1, detém o título do objeto mais distante criado por humanos. A sonda, que pesa tanto quanto uma grande motocicleta, foi lançada em 1977. Após um ano de voo, ela atingiu o cinturão de asteroides além da órbita de Marte e foi em direção a Júpiter. A sonda tirou várias fotos do gigante gasoso e voou em direção a Saturno. Depois de visitar todos esses planetas, a Voyager 1 estabeleceu um trajeto para o espaço interestelar, planejando deixar o Sistema Solar. Em 2004, a sonda havia viajado cerca de 94 distâncias da Terra até o Sol. É onde se pode encontrar a fronteira do Sistema Solar, a chamada heliosfera. Lá, o vento solar desacelera abaixo da velocidade do som. Isso cria uma onda de choque que quase destruiu a Voyager 1. Mas felizmente, a sonda sobreviveu e continuou sua jornada. Em 2012, a Voyager 1 finalmente deixou nosso Sistema Solar e agora está voando em direção à estrela Gliese 445. Ela deve alcançá-la em 40 mil anos. A Voyager 1 tem uma irmã gêmea, a Voyager 2. Embora a segunda sonda tenha sido lançada antes, ela deixou o Sistema Solar 6 anos depois. Em 300 anos, a Voyager 2 alcançará a borda interna da nuvem de Oort. Esse é um aglomerado de pequenos asteroides e corpos espaciais em torno do nosso Sistema Solar.
Em 40 mil anos, a Voyager 2 ultrapassará a anã vermelha Ross 248. E em quase 300 mil anos, a sonda deve chegar perto de Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Talvez as Voyagers possam fazer contato com outra civilização e passar a mensagem que carregam em seus discos de ouro. Os discos contêm saudações em 55 idiomas e músicas de diferentes culturas e países. Também há sons do oceano, o canto dos pássaros, o chilrear dos insetos e diferentes sons de animais. Existem também 116 imagens que podem ajudar outras civilizações a entender a composição da atmosfera da Terra e a estrutura do DNA humano. Algumas imagens são apenas paisagens do nosso planeta, desertos, montanhas, ilhas e rios. De qualquer forma, para fazer dos humanos uma espécie multiplanetária, precisaríamos ir até Marte. Isso levaria menos de um ano. Mas se as pessoas decidissem se tornar uma espécie interestelar, teríamos que viajar para a Próxima Centauri. Ela é a estrela mais próxima do Sol. A luz dessa anã vermelha chega à Terra em pouco mais de 4 anos. Mas se você decidir usar os bons e velhos motores de foguete, a jornada levará cerca de 73 mil anos. A chave para viagens de longa distância é a velocidade. Seria necessário descartar os motores de foguete tradicionais e criar algo novo. Alguns cientistas dizem que podemos chegar à Próxima Centauri antes do final deste século. Para fazer isso, será criada uma microsonda que será menor do que uma unha e será lançada ao espaço. E então, um poderoso feixe de laser da Terra empurrará essa sonda para frente, permitindo que ela atinja 20% da velocidade da luz. Nesse caso, a jornada da sonda até a estrela mais próxima levará cerca de 20 anos. Mas mesmo após sua chegada, as ondas de rádio com o sinal da sonda chegarão à Terra com um atraso de 4 anos. Mas se pudéssemos viajar na velocidade da luz, até onde chegaríamos? Aqui está a Via Láctea. Levaria mais de 100 mil anos para viajar de um lado a outro da sua espiral. E se você comprasse uma passagem para a galáxia de Andrômeda, a jornada levaria 2,5 milhões de anos. Cerca de 100 milhões de anos viajando na velocidade da luz e você deixaria o superaglomerado de Virgem. Todos os pequenos pontos que você veria seriam, na verdade, galáxias enormes contendo bilhões de estrelas. 1 bilhão de anos na estrada e você estaria nos superaglomerados vizinhos. Agora, esses pontos seriam, na verdade, superaglomerados com bilhões de galáxias. 14 bilhões de anos viajando e você alcançaria o limite do universo observável. Essa é a distância máxima que os telescópios da Terra podem ver. Existem cerca de 2 trilhões de galáxias dentro dessas fronteiras. Cada galáxia pode ter estrelas como o nosso Sol. Em torno de cada estrela há uma zona habitável, um ponto ideal onde a água pode existir em sua forma líquida. Isso dá a chance de existir vida. As pessoas adorariam encontrar esses seres e fazer contato com eles. Mas a distância de bilhões de anos de viagem torna isso impossível. Existe uma teoria de que os humanos podem viajar a bilhões de anos-luz de distância usando buracos de minhoca. Imagine que o espaço-tempo é um pedaço de papel. Nossa galáxia, a Via Láctea, está de um lado e uma galáxia desconhecida do outro. Um caminho reto levaria bilhões de anos, mas se você dobrar o papel ao meio, esses dois mundos ficarão um ao lado do outro, e você poderá chegar lá por algum tipo de buraco, um buraco de minhoca. Ele distorce o espaço-tempo, o que pode permitir que as pessoas se tornem uma espécie multigaláctica. Alguns cientistas dizem que pode haver buracos de minhoca dentro dos buracos negros. Esses são os objetos mais misteriosos e massivos do universo. Eles são tão pesados que também podem deformar a estrutura do espaço-tempo. 1 minuto perto de um buraco negro pode equivaler a 1 semana ou 1 mês na Terra. Talvez se uma espaçonave pudesse resistir a uma força gravitacional tão feroz e entrasse no coração de um buraco negro, ela sairia na outra extremidade do buraco de minhoca. Isso poderia ser em algum lugar em outra parte da nossa galáxia, ou em outra galáxia, ou poderia até ser em um universo paralelo. O buraco negro mais próximo da Terra está a 1.500 anos-luz de distância. Ele é chamado de unicórnio e pesa como a massa de 3 sóis. Isso significa que ele é muito pequeno em comparação com outros buracos negros. Alguns deles podem pesar 6,5 bilhões de massas solares.